Fala pessoal do canal Time do Povo, esse é mais um Papo Reto com a Fiel, eu sou o Marco Belo, vou falar das notícias do Corinthians desta quinta-feira, dia 10 de outubro de 2024. Dia 10, vocês lembram desse dia ou não? Seria dia 1º? Foi pro dia 10, a data em que o Corinthians já pode comprar o goleiro Hugo Souza. O presidente Augusto Melo tinha falado que seria no dia 1º de outubro. Depois releram o contrato, viram que tinha um erro e que era só depois do dia 10. Por isso, o Corinthians precisou pagar R$500 mil de multa para o Hugo Souza jogar a partida de ida da semifinal da Copa do Brasil no Maracanã. E agora, o Corinthians, a partir de hoje, já pode comprar o Hugo. 50% dos direitos econômicos, 50% continuam com o Flamengo, mas ele será jogador do Corinthians, vai fazer um contrato longo, provavelmente 4 ou 5 anos. E aí o Corinthians comprando o Hugo até o dia 20, não precisará pagar R$500 mil de multa para que ele jogue a partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. O Corinthians, na teoria, no contrato, tem até o dia 30 de novembro para exercer a prioridade de compra do Hugo. Se o Corinthians pagar até dia 30 de novembro, €800 mil, o Hugo é do Corinthians. A partir de 1º de dezembro, o Flamengo pode vender para quem ele quiser. O Corinthians, então, tem até o dia 30 de novembro. O problema é que se o Corinthians não arrumar esses €800 mil, vai ter que pagar mais R$500 mil para o jogo da volta das semifinais da Copa do Brasil. Como depois desse jogo o Corinthians não vai mais enfrentar o Flamengo, se até o dia 20 o Corinthians não conseguir os €800 mil, aí não precisa mais ter pressa, até o dia 30 de novembro tem mais, é um mês e meio aí praticamente para arrumar o dinheiro. Por que eu tô falando disso? Porque as contas do Corinthians estão bloqueadas. Então o Corinthians está fazendo gato e sapato para tentar arrumar dinheiro para pagar as contas. Então esses €800 mil terão que sair de algum lugar, de algum empréstimo, enfim, o Corinthians vai ter que se virar. Mas a diretoria já informou que vai avisar hoje, já dia 10, ao Flamengo, a intenção de compra do Hugo. Primeiro você informa a intenção de compra do jogador, fala que vai pagar, o Flamengo indica a conta, aí você transfere o dinheiro para a conta. Lembrando que o Corinthians já pagou €200 mil pelo empréstimo do Hugo, da metade do ano até dezembro. Com esses €800 mil vão dar R$1 milhão no total pela compra. E mais R$1 milhão nos 2 jogos, né? Um jogo pelo Campeonato Brasileiro e um jogo pela Copa do Brasil. R$1 milhão dá mais ou menos €200 mil. Então vai acabar ficando em R$1 milhão e €200 mil a compra do Hugo Souza. Até por isso, vale a pena fazer um contrato longo, né? Um goleiro jovem, fazer um contrato de 3 ou 4 anos, então, ou 5 anos, até que é o máximo que pode fazer. Então, hoje, 10 de outubro, a partir desta data, o Corinthians pode exercer a compra do goleiro Hugo Souza e deve fazê-lo. Ontem, os jogadores do Corinthians se representaram no CT Joaquim Grava, né? Eu trouxe essa notícia aqui no Papo Reto com a Fiel. E a notícia que vem do departamento médico é que o Alex Santana está um pouquinho na frente do Thales Magno nessa recuperação das lesões dos dois, né, dos dois jogadores. Mas provavelmente os dois ficam à disposição do técnico Ramon Dias para a partida do dia 17, por enquanto, contra o Atlético Paranaense, né? Eu falo por enquanto porque amanhã vai ter o julgamento do STJD para ver se volta o calendário antigo, né? O calendário não flamenguista, porque estamos no calendário flamenguista. A CBF adotou o calendário flamenguista de colocar o jogo do Brasileiro antes e o jogo da Copa do Brasil depois. Então o STJD vai julgar se reverte ou não. Se reverter, aí o próximo adversário do Corinthians é o Flamengo. Se não reverter, que é o que eu acho que vai acontecer, ficar tudo como está, o próximo adversário é o Atlético Paranaense, dia 17. Aí provavelmente o Alex Santana e o Thales Magno já estarão à disposição, mas provavelmente ficarão no banco. É difícil, pelo que eu conheço, e até de contato com o pessoal do departamento médico do Corinthians, que eles voltem já como titulares. Né? O Thales Magno nem lugar tem no time depois que o Memphis Depay estreou. O Memphis é o companheiro do Yuri Alberto no ataque. Mas o Alex Santana provavelmente vai ser titular do meio de campo ao lado do José Martínez. Muito provavelmente o meio de campo do Corinthians vai ser José Martínez, Alex Santana, André Carrijo
e Rodrigo Garro. Saem o Charles e o Breno Bidon. Então o Alex Santana poderia ser titular, pode ser titular já nessa partida contra o Atlético Paranaense, mas provavelmente, eu digo provavelmente, porque tudo pode mudar, de acordo com os treinos, ele comece no banco de reservas. Aí deve jogar o Charles, ali ao lado do José Martínez, que é mais marcador, né? Se ele quiser um time mais ofensivo, ele coloca José Martínez e Breno Bidon, que aliás foi muito bem contra o Internacional, jogou muito contra o Internacional. Hoje, mais um dia de trabalho no CT Joaquim Gravo, o Ramon Dias preparando o time, sem saber quem vai pegar, né? Como eu disse, até o julgamento de amanhã ele não sabe se pega o Atlético Paranaense ou se pega o Flamengo. O jogo do dia 17, provavelmente sem os jogadores que serviram as suas seleções, né? O Félix Torres, seleção do Equador, o Romero, seleção do Paraguai, o José Martínez, seleção da Venezuela, e o Flamengo no final de semana com o time completo, mas sem o Memphis Depay, que não pode atuar na Copa do Brasil. É um grande desfalque do Corinthians na partida contra o Flamengo, e se o Corinthians se classificar para a final, na final também da Copa do Brasil, a ausência do Memphis Depay, que não foi inscrito para a competição. Se o jogo contra o Flamengo voltar para o dia 17, aí o Corinthians não joga com os selecionáveis, né? Não terá os selecionáveis em campo, esses que eu falei, Félix Torres, José Martínez, Angel Romero, e também não terá o Memphis Depay no dia 17, e o Flamengo não terá provavelmente os jogadores deles que servirão as suas seleções nesta data FIFA. Aí o Corinthians contra o Atlético Paranaense jogaria completo, né, com os jogadores das seleções, com o Memphis Depay. Então, eu não sei, você pode até dar a sua opinião aqui nos comentários, se você prefere que seja o jogo do dia 17 contra o Atlético Paranaense pelo Brasileiro, o Corinthians jogando desfalcado, ou dia 17 contra o Flamengo, o Corinthians e o Flamengo jogando desfalcados, e o Corinthians inteiro pelo Campeonato Brasileiro, que precisa sair da zona de rebaixamento da competição. Pode dar sua opinião aqui nos comentários do canal Time do Povo. Aproveite, se inscreve, deixa o like se você gosta do nosso conteúdo. Estamos aqui todos os dias falando de esporte, Clube Corinthians Paulista com você, tá bom? Um abraço, até mais e vai Corinthians!